Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o seu horário. Chegamos agora à análise, não é? De uma importante força no estudo da dinâmica. Bom, até agora nós vimos algumas qualidades de força que foram a força-peso, isso na dinâmica newtoniana, na mecânica clássica. A força-peso, reação normal, tração, força elástica e agora a FAT, a força de atrito. A gente vai verificar, com o passar do estudo da força de atrito, você vai verificar que existem dois tipos: o atrito estático e o atrito dinâmico, ok? Nós vamos fazer toda uma apresentação da força de atrito para que você comece a interpretá-lo e depois estudá-lo. O atrito, tanto o atrito estático quanto o atrito dinâmico. Primeiramente, o que seria uma força de atrito? Bom, é um tipo de força que existe quando houver contato entre superfícies ásperas, superfícies não lisas, superfícies rugosas. Quando existe o atrito entre superfícies que não sejam lisas, superfícies ásperas ou rugosas, a força de atrito existirá. Se porventura aparecer num texto, um bloco encontra-se sobre uma superfície lisa. Entenda, superfície lisa é aquela que isenta o atrito entre ela e o corpo ou o bloco. As superfícies lisas, quando houver exercício com superfícies lisas, ali não tem atrito. Porém, apareceu não lisas, rugosas ou ásperas, fique ligado, tem atrito. O atrito é tão importante na nossa vida que, se ele não existisse, diversas ações jamais aconteceriam. Eu vou colocar aqui para vocês a importância, algumas ações diárias, cotidianas, corriqueiras, que indicam a importância do atrito. Observe e entenda. Seria impossível, se não houvesse atrito, as seguintes situações. Vamos ver algumas? Vamos lá. Atente, pessoal. Você sabia que o ato de uma pessoa caminhar em uma calçada, ele se deve à presença do atrito? Se não houvesse o atrito, jamais uma pessoa conseguiria caminhar numa calçada, por exemplo. Por quê? Justamente esse atrito, essa aspereza entre as superfícies da sola do seu sapato, por exemplo, e a aspereza da superfície da calçada, cimentada, por exemplo, é que permite que a pessoa se desloque. O deslocamento de um automóvel, de um veículo qualquer, numa rua asfaltada, se deve à rugosidade entre as superfícies do pneu e do asfalto. Quando você vê uma pessoa subindo num coqueiro, escalando uma árvore para pegar o fruto, ela só consegue subir mediante o atrito. O ato de ouvir até um som maravilhoso,
emitido por um violino se deve ao fato das fibras do arco do violino tocarem as cordas. Aquela aspereza é que produz o som que nós ouvimos. Certas construções, elas são feitas sequer com argamassa, somente com a sobreposição de pedras, por exemplo, sem a necessidade de cimento. Para que isso ocorra, para que se consiga produzir, por exemplo, um arco sem argamassa, que é perfeitamente possível numa construção, tem que ter atrito. Quando você tem uma madeira e tem a necessidade de alisá-la, você tem que usar uma lixa. Quando você lixa, utiliza a lixa, aquela bem áspera, para lixar uma madeira, ali tem atrito. São tantas coisas que nos envolvem em termos de dia a dia relacionado a atrito, que a gente perde a conta, ok? É importante que você coloque na sua cabeça que se existe rugosidades ou asperezas entre superfícies, certamente ali existirá a nossa fati. Seja ela estática, como eu acabei de mencionar, seja ela dinâmica, ok? Observe também como é mais fácil, por exemplo, você se deslocar quanto maior for a aspereza. Entenda bem, quando você está num piso, por exemplo, seco, você se desloca com mais facilidade se você estivesse sobre o mesmo piso molhado. Você se deslocaria melhor no piso molhado do que num piso molhado e ensaboado. Minimizar o atrito dificulta o deslocamento, correto? Isso vale para pessoas, o caminhar de uma pessoa, o movimento de um automóvel e vai por aí. Minimizar o atrito significa impossibilitar diversas ações, ok? Eu fiz essa apresentação aqui para a gente poder estudar com mais entendimento, com mais clareza, a força de atrito. Vamos lá então, ok? Vamos às formas de atrito que estudaremos. A fati já foi apresentada, vamos entender o que é o atrito estático ou a força de atrito estático, a fati é. Esse atrito, ele tem algo muito importante. Repare, se é estático, essa força de atrito que você verá que atua no bloco, ela tem uma única função: manter o bloco, o corpo, em repouso. Entenda bem, esse tipo de atrito aparece no bloco, mantendo-o em repouso. Essa força de atrito estático, que a gente vai chamar por fatié, ela pode ser determinada a partir desse produto aqui, ó. Isso é uma letrinha grega chamada por Mi, tá? Mi vezes N. Esse N aqui, você já estudou anteriormente, que é a reação normal. Porque entenda, para que haja atrito, seja ele estático ou dinâmico, o bloco tem que estar sobre uma superfície. Então você tem que associar imediatamente o quê? Se está apoiado sobre a superfície, vai haver uma reação normal. Se está apoiado sobre a superfície, seja ela plana, inclinada ou vertical, se é um plano, se está apoiado, vai ter normal. Você já consegue, já a partir daqui, associar algumas coisas. Entenda bem.
Se um bloco está apoiado sobre um plano, existem duas forças que o plano exerce naturalmente sobre o corpo. Desde que a superfície seja áspera, não lisa, terá a normal e a fát. Quando a superfície for lisa, quando não houver atrito, se o corpo estiver apoiado sobre a superfície, só existe a normal. Lisa, sem atrito, corpo apoiado, somente a normal. Superfície áspera, não lisa ou rugosa, corpo apoiado, duas forças, normal e força de atrito. Sendo estático, o bloco vai ser mantido em repouso, mas não esqueça, plano exerce força sobre um bloco, nele apoiado. Se o plano for liso, somente a normal. Planos ásperos, não lisos, fique ligado, duas componentes que o plano exerce, normal e fát. Quem será esse Mi é? Bom, eu vou falar imediatamente na próxima para que você entenda, porque é o mesmo princípio. O atrito dinâmico, que também é chamado por atrito cinético, que eu vou chamar por FAT-D, é um tipo de força de atrito que existe a partir de movimentos. Porém, essa força de atrito, ela tem a seguinte característica: ela é de resistência, ela se opõe ao movimento. Como é que funcionaria o cálculo da força de atrito dinâmico? Ela se opõe ao movimento. Por exemplo, se o movimento se dá para a direita, a força de atrito no bloco será para a esquerda. Se o movimento ocorre para a esquerda, a força de atrito é para a direita. Cuidado que isso é um movimento relativo, você vai ver no corpo. Para o cálculo da força de atrito dinâmico, Mi vezes D, você vai ver daqui a pouco, vezes N, onde N é a normal. Observe as duas equações, você vai verificar que é o mesmo princípio matemático. Força de atrito normal, força de atrito e normal. Aqui apareceu um Mi. Que você vai saber. Aqui apareceu um Mi. D. Ou, se você atribuir atrito cinético, aqui vai ser Mi vezes C. Em ambos os casos, Mi é chamado por coeficiente de atrito. Mi é coeficiente de atrito, Mi de coeficiente de atrito. Bom, a diferença entre eles básica qual é? Se for atrito estático, coeficiente de atrito, Mi é coeficiente de atrito estático. Mi de coeficiente de atrito dinâmico. Se você utilizar o termo cinético, Mi-C, coeficiente de atrito cinético. Bom, nesse primeiro momento nós identificamos, entendemos as duas forças de atrito estático e dinâmico. Quando aparece o atrito, né, essa força de atrito muito importante, tem seu lado bom, tem suas inconveniências, né, que produz calor, né? Isso nós estudaremos com o passar do estudo, tá? Mas analise. Força de atrito entre superfícies rugosas ou ásperas, temos atrito estático, mantém o bloco em repouso. Atrito dinâmico, opõe-se ao movimento.